quando minha filha assinou aqueles papéis na frente do médico, declarando que eu não tinha mais capacidade mental para tomar minhas próprias decisões e me internou naquele lugar horrível que eles chamavam de residência assistida, eu soube que tinha perdido minha família. Mas eles não sabiam que eu ainda não tinha perdido minha mente, e muito menos minha vontade de lutar. Meu nome é Miguel. Tenho 60 anos. Cabelo completamente branco agora. Algumas rugas que a vida foi desenhando no meu rosto e um corpo que já não é mais tão forte quanto era. Mas minha cabeça sempre funcionou perfeitamente. Sempre. E foi exatamente isso que minha família subestimou. Trabalhei a vida inteira como mecânico. Não desses mecânicos de oficina. Chique com ar-condicionado. Era daqueles que ficava debaixo do carro no chão de terra batida, com graxa até no cabelo, consertando qualquer coisa que tivesse motor. Comecei com 12 anos ajudando meu pai, que também era mecânico. Aprendi a desmontar e montar um motor completo antes de aprender a dirigir. Com o tempo, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar um terreno. Não era grande coisa no começo, só um pedaço de terra na periferia. Mas era meu. Construí minha casa ali com minhas próprias mãos. Tijolo por tijolo. Fim de semana, feriado. Qualquer hora livre que eu tinha. Minha esposa, Mariana, me ajudava como podia. A gente era pobre, mas era feliz. Tivemos 3 filhos. Laura, a mais velha. Depois vieram os gêmeos, Rafael e Bruna. Criei os 3 com muito sacrifício. Trabalhava de sol a sol para colocar comida na mesa, roupa no corpo, livro na mão. Nunca foram as melhores roupas, nunca foi a melhor comida, mas ninguém passou necessidade. Ninguém dormiu com fome. Ninguém deixou de estudar por falta de grana. A Laura sempre foi diferente dos outros 2. Mais ambiciosa, mais distante. Desde pequena ela deixava claro que não queria a vida que a gente tinha. Dizia que ia vencer na vida, que não ia ser pobre que nem os pais. Doía ouvir isso, mas eu engolia. Pensava que era só fase de adolescente rebelde. Que ia passar. Os gêmeos eram diferentes. O Rafael era tranquilo, trabalhador. Seguiu meus passos, virou mecânico também. A Bruna casou cedo, teve filhos, vivia a vida simples dela. Nenhum dos 2 ficou rico, mas eram honestos, trabalhadores, gente boa. E sempre me respeitaram. A Laura, por outro lado, conseguiu o que queria. Estudou direito, se formou, virou advogada. Casou com um dentista cheio da grana, o Marcelo. Mudou completamente. Começou a ter vergonha da origem dela. Nas festas da família dele, eu e a Mariana éramos tratados como empregados. Ficava claro que a gente não era bem-vindo, que a gente envergonhava ela. Mas eu ainda amava minha filha. Ainda tinha esperança de que um dia ela voltasse a ser aquela menina que sentava no meu colo e pedia para eu contar histórias. Então, eu aguentava as humilhações em silêncio. Aguentava os olhares de desdém do genro. Aguentava os comentários maldosos sobre minha roupa velha, meu jeito simples de falar, minhas mãos calejadas de tanto trabalho. O terreno que eu tinha comprado acabou valorizando muito com o tempo. A cidade cresceu, a periferia virou bairro valorizado, e de repente aquele pedaço de terra que não valia nada passou a valer uma fortuna. Corretor aparecia toda semana, oferecendo proposta. Mas eu nunca quis vender. Aquilo era minha história. Era o fruto do meu trabalho. Era o que eu ia deixar para os meus filhos. Há 5 anos, a Mariana faleceu. Câncer. Foi rápido e cruel. Em 6 meses ela estava comigo, rindo, cozinhando, cuidando da casa. 6 meses depois, ela se foi.
Eu fiquei sozinho naquela casa grande demais para mim. Sozinho com as memórias. Com a dor, com o vazio. Os primeiros meses depois da morte dela foram terríveis. Entrei numa depressão profunda. Parei de trabalhar direito. Parei de cuidar da casa. Parei de cuidar de mim mesmo. O Rafael e a Bruna vinham me ver, tentavam me animar, traziam comida. Mas eu não conseguia sair daquele buraco negro. Foi nessa época que a Laura começou a aparecer mais. No começo, achei que era preocupação genuína. Ela vinha me visitar, perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Eu ficava emocionado. Pensava que a morte da mãe tinha feito ela repensar as prioridades, que tinha feito ela lembrar que família é importante. Mas depois comecei a perceber que as visitas dela sempre terminavam com comentários sobre o terreno. Pai, você não acha que essa casa tá grande demais para você sozinho? Pai, você já pensou em vender esse terreno e comprar um apartamento menor? Pai, com o dinheiro da venda você poderia viver tranquilo o resto da vida sem precisar trabalhar. Eu sempre respondia que não. Que aquela casa tinha história, que tinha construído ela com minhas próprias mãos, que era onde a Mariana viveu, que não tinha preço, que pagasse essas memórias. E via a frustração no rosto dela. Mas ela sorria, dizia que entendia e mudava de assunto. Até que um dia, há 2 anos atrás, ela apareceu com o marido e mais 2 homens. De terno. Disseram que eram médicos, que iam fazer uma avaliação da minha saúde mental. Achei estranho, mas aceitei. Afinal, era minha filha. Eu confiava nela. Os médicos fizeram perguntas estranhas. Queriam saber que dia era, quem era o presidente, quanto era 2 mais 2. Perguntas tão simples que pareciam insulto. Mas eu respondi tudo certinho. Achei que tinha passado no teste, seja lá qual teste fosse aquele. Mas então a Laura puxou uns papéis. Disse que era para minha própria proteção. Que eu estava ficando esquecido, que estava perigoso eu morar sozinho, que tinha que assinar uma procuração para ela cuidar das minhas coisas enquanto eu me recuperava. E aí veio a bomba. Ela tinha arranjado uma vaga numa residência assistida maravilhosa, onde eu ia ser bem cuidado. Tentei recusar. Disse que não estava esquecido de nada, que estava perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo. Mas ela tinha os médicos do lado dela. Eles começaram a dizer que eu estava em negação, que era comum em casos de declínio cognitivo, que eu não tinha consciência da gravidade da situação. Tentei ligar pro Rafael e pra Bruna, mas meu celular tinha sumido. A Laura disse que tinha pegado para consertar porque estava com problema. Tentei sair da casa, mas o Marcelo bloqueou a porta. E foi aí que percebi, aquilo não era sobre cuidar de mim, era um sequestro. Um sequestro com aparência legal. Me levaram à força naquele dia. Enfiaram-me num carro e me levaram para aquele lugar. Não era uma residência assistida maravilhosa. Era um depósito de gente velha. Um lugar onde famílias abandonavam os pais que viravam inconvenientes. Cheiro de urina, paredes descascadas, funcionários mal pagos e pior treinados. Me colocaram num quarto minúsculo que eu dividia com outro velho que não falava. Só ficava babando olhando para a parede. A cama era dura. A comida era horrível. E o pior de tudo, eu não tinha como sair. A porta ficava trancada. Disseram que era pra minha segurança. Passei os primeiros dias em choque. Não conseguia acreditar que minha própria filha tinha feito aquilo comigo. A filha que eu criei, que eu sustentei, que eu amei incondicionalmente. Ela tinha me trancado num lugar horrível como se eu fosse um cachorro velho que não servia mais para nada. Tentei falar com os funcionários. Disse que estava ali contra minha vontade,
que não tinha nada de errado comigo, que minha filha tinha mentido. Mas eles só riam. Todo mundo aqui diz a mesma coisa, seu Miguel. Todo mundo acha que não devia estar aqui. Mas tá, então aceita e fica quieto. Foi numa noite, deitado naquela cama horrível, ouvindo os roncos e gemidos dos outros internos, que tomei uma decisão: eu não ia aceitar aquilo. Não ia passar o resto dos meus dias apodrecendo naquele lugar enquanto minha filha vendia meu terreno e embolsava a grana. Eu ia lutar, ia planejar, ia esperar o momento certo. Ia me vingar. Mas para isso, eu precisava ser esperto. Precisava fazer todos acharem que eu realmente estava com problema mental, que eu estava aceitando minha situação, que eu estava conformado. Só assim eles iam baixar a guarda. Comecei a agir. Fingia confusão às vezes. Perguntava que dia era mesmo já. Sabendo. Chamava os enfermeiros por nomes errados de propósito. Derramava comida na roupa sem querer. Tudo calculado para parecer que eu realmente estava perdendo a cabeça. E funcionou. A equipe do asilo começou a me tratar como mais um velho senil. E isso me deu liberdade. A Laura aparecia uma vez por mês, sempre trazendo papéis para eu assinar. Procurações, autorizações, transferências. Eu fingia que não entendia direito o que estava assinando, mas lia cada palavra com atenção antes. E ia anotando mentalmente tudo. Cada documento, cada valor, cada transação. Ela tinha vendido o terreno. Meu terreno. O terreno que eu comprei com o suor do meu trabalho. Vendeu por um valor absurdo, colocou o dinheiro numa conta que só ela tinha acesso, e me deixou ali naquele buraco sem um centavo. Tudo legal. Tudo para minha proteção. Tudo aprovado pelos médicos pagos por ela. O Rafael e a Bruna tentaram me visitar no começo, mas a Laura bloqueou. Disse aos funcionários que eles perturbavam meu estado mental, que depois das visitas deles eu ficava agitado. Pura mentira, mas os funcionários acreditaram. Fingiram acreditar. No final das contas, eles eram pagos para obedecer quem pagava a conta. E quem pagava era a Laura. Fiquei 6 meses naquele inferno. 6 meses fingindo ser louco, planejando minha saída, esperando a oportunidade certa. E ela veio de onde eu menos esperava, de uma enfermeira chamada Júlia. Júlia era diferente dos outros funcionários. Ela realmente se importava com os velhos. Conversava com a gente, tratava a gente com dignidade, não como se fôssemos objetos. Um dia ela estava me ajudando a tomar banho. Sim, a humilhação. Chegava a esse ponto, e comentou: sabe, seu Miguel, o senhor não parece ter nada de errado. Fala direito, entende tudo, não esquece nada. Porque o senhor tá aqui mesmo. Foi a primeira pessoa que percebeu a farsa. E naquele momento tomei uma decisão, ia confiar nela. Júlia, você tem razão. Eu não tenho nada de errado. Minha filha me colocou aqui para roubar meu terreno. E ela conseguiu. Mas eu não vou deixar isso assim. Ela ficou chocada. Meu Deus! Mas isso é crime. Isso é cárcere privado. O senhor precisa denunciar. Expliquei para ela que não era tão simples. Que minha filha era advogada, que tinha médicos do lado dela, que tinha todos os papéis legais. Que, se eu denunciasse sem provas, iam dizer que eu estava delirando, que era paranoia. Típica de demência. Então o que o senhor vai fazer? Ela perguntou. E eu disse a verdade. Vou esperar ela cometer um erro. E quando ela cometer, vou atacar. Mas preciso da sua ajuda. Júlia não hesitou nem um segundo. Pode contar comigo. Com a ajuda da Júlia, consegui um celular escondido.
Um velho aparelho que ela tinha em casa e não usava mais. Comecei a fazer ligações secretas. Primeiro pro Rafael. Ele atendeu chorando. Pai, onde você tá? A Laura disse que você tava muito doente, que não podia receber visita. Eu tentei ver você, mas não deixaram. Pai, o que tá acontecendo? Contei tudo pra ele. O plano da Laura, o terreno vendido, o dinheiro roubado, a internação forçada. Ele ficou em choque. Vou buscar você agora, pai. Vou tirar você daí. Mas eu disse pra ele esperar. Que se ele tentasse me tirar agora, a Laura ia conseguir me colocar de volta. Que a gente precisava de provas, de um plano melhor. Rafael, você conhece algum advogado? De verdade, não esses advogados de fachada que a Laura conhece. Ele disse que sim, que tinha um colega que fazia serviço na oficina dele, advogado bom, especializado em direito de família. Liga pra ele, marca uma reunião e leva todos os documentos que você achar da família. Tudo. Certidão de propriedade do terreno, certidão de casamento minha e da sua mãe, tudo. O Rafael fez o que pedi. O advogado, um cara chamado Dr. Rodrigo, começou a investigar e descobriu o que eu já suspeitava. A Laura tinha forjado laudos médicos, tinha pressionado os médicos a declararem que eu era incapaz e tinha feito isso tudo com uma única intenção: se apropriar dos meus bens. Mas o Dr. Rodrigo disse uma coisa que me preocupou. Seu Miguel, mesmo que a gente prove a fraude, vai ser difícil recuperar o dinheiro se ela já gastou ou transferiu para contas no exterior. A gente precisa agir rápido, antes que ela esconda tudo. Mas eu tinha uma carta na manga. Eu conhecia minha filha e sabia que ela era gananciosa demais para parar. Pedi pro Rafael fazer uma coisa específica, espalhar um boato, dizer para todo mundo que eu tinha mais propriedades escondidas, terrenos em outras cidades, investimentos que ninguém sabia, fazendas no interior. Mentira, claro. Mas eu sabia que se a Laura ouvisse isso, ela não ia resistir, ia querer colocar as mãos nessas propriedades imaginárias. E foi exatamente o que aconteceu. 2 semanas depois do Rafael espalhar o boato, a Laura apareceu no asilo. Mas dessa vez não estava sozinha. Tinha trazido o marido e mais um médico. Vieram com mais papéis, mais documentos para eu assinar. Procurações para administrar essas propriedades que eu supostamente tinha. Fingi que estava confuso. Que propriedades, filha? Eu não lembro de ter outras propriedades. Ela sorriu aquele sorriso falso. Claro que tem, pai. Você só esqueceu. A memória tá falhando, lembra? Mas não se preocupa. Eu vou cuidar de tudo. E empurrou os papéis na minha frente. Mas dessa vez eu não assinei. Disse que estava com dor na mão, que não conseguia segurar a caneta direito, que podia assinar no dia seguinte. Vi a frustração no rosto dela, mas ela concordou. Tudo bem, pai. Volto amanhã. Assim que ela saiu, liguei pro Dr. Rodrigo. Ela mordeu a isca. Vem aqui amanhã. Antes dela. É hora de acabar com isso. Naquela noite não dormi. Fiquei repassando mentalmente tudo o que ia acontecer. Tinha que dar certo. Tinha que dar. No dia seguinte, bem cedo, o Dr. Rodrigo chegou. Veio acompanhado de um oficial de justiça e de 2 policiais. A enfermeira Júlia os levou direto pro meu quarto. Pela primeira vez em 6 meses, me senti esperançoso de verdade. O Dr. Rodrigo explicou a situação. Seu Miguel, conseguimos uma liminar de um juiz, ordenando sua liberação imediata. Também conseguimos congelar todas as contas
bancárias da sua filha e bloquear qualquer transação relacionada à venda do seu terreno. E tem mais, ela vai ser investigada por apropriação indébita, falsidade ideológica e cárcere privado. Podia ter chorado ali mesmo, mas segurei. Tinha que manter a compostura. Tinha que ver aquilo até o fim. Quando ela chegar aqui, o que vai acontecer? O doutor Rodrigo sorriu. Ela vai receber a notificação de que está sendo processada criminalmente. E os policiais vão escoltá-la até a delegacia para prestar depoimento. A Laura chegou às 10 da manhã. Vinha sorridente, confiante, trazendo mais papéis. Entrou no quarto e congelou quando viu toda aquela gente. O que tá acontecendo aqui? Quem são vocês? O doutor Rodrigo se apresentou. Sou o advogado do seu pai. E vim notificá-la de que o Sr. Miguel não é incapaz. Nunca foi. Os laudos médicos que você apresentou foram obtidos mediante fraude. A internação dele aqui é ilegal. E a venda do terreno dele, feita sem consentimento real, constitui apropriação indébita. Vi toda a cor sumir do rosto dela. Isso é mentira. Meu pai tá doente. Pergunte pros médicos. Pergunte pros funcionários. Ele tem demência. Mas aí eu me levantei da cama, olhei nos olhos dela e falei com a voz mais firme que consegui. Eu não tenho demência, Laura. Nunca tive. Você forjou tudo isso para roubar o que era meu. Mas eu estava acordado o tempo todo, vendo tudo, planejando tudo. E agora você vai pagar. O choque no rosto dela foi indescritível. Você estava fingindo. E eu sorri. Um sorriso amargo. Você me subestimou, filha. Achou que eu era só um velho burro, que ia aceitar tudo calado. Mas você esqueceu de quem você é, filha. Eu passei a vida inteira resolvendo problemas mecânicos complicados. Você acha que eu não ia conseguir resolver esse problema? Um dos policiais se aproximou. Senhora, a senhora vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Ela tentou argumentar, ameaçar, chorar, mas não adiantou. Os policiais foram firmes. E ela foi levada, gritando que aquilo era absurdo, que era perseguição, que o pai dela estava louco. Quando ela saiu, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Júlia veio até mim e me abraçou. O senhor conseguiu, seu Miguel. Conseguiu. E eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de alívio, de raiva, de tristeza por ter descoberto quem minha filha realmente era. Saí daquele lugar no mesmo dia. O Rafael e a Bruna me esperavam lá fora. Quando me viram, correram e me abraçaram, chorando. Pai, nós não sabíamos. A Laura disse que você estava muito doente, que não podia receber visita. Nós tentamos, pai, mas ela bloqueou tudo. Eu abracei meus filhos verdadeiros. Eu sei que vocês tentaram. E tá tudo bem agora. Nos meses seguintes, o processo criminal contra Laura avançou. O doutor Rodrigo conseguiu provar cada ponto da acusação. Os médicos que tinham assinado os laudos falsos confessaram que tinham sido pressionados por ela. A venda do terreno foi anulada. O dinheiro foi devolvido. E minha casa, minha querida casa que eu construí com minhas próprias mãos, voltou a ser minha. A Laura pegou 3 anos de prisão. Perdeu a licença de advogada. O marido dela pediu divórcio quando descobriu tudo. Ela perdeu literalmente tudo. A carreira, o casamento, a liberdade, o respeito. E eu não senti pena. Nem um pouco. Ela tinha escolhido a ganância ao invés do amor. E agora estava pagando o preço. Voltei para minha casa.
O Rafael me ajudou a reformar o que estava precisando. A Bruna encheu a cozinha de comida caseira. E pela primeira vez em anos, senti que estava em casa de verdade. Não num depósito de gente velha. Não numa prisão. Disfarçada. Na minha casa. Mas a história não acabou quando saí daquele asilo. Na verdade, foi só o começo de uma longa batalha legal que durou mais de um ano. A Laura não aceitou sua derrota facilmente. Ela contratou os melhores advogados que conseguiu encontrar e lutou com unhas e dentes para tentar reverter a situação. O primeiro argumento da defesa dela foi de que eu realmente estava com problemas mentais e que tinha momentos de lucidez intercalados com momentos de confusão, que era comum em casos de demência inicial, que ela tinha agido de boa fé, preocupada com meu bem-estar. Tentou se pintar como a filha dedicada que só queria proteger o pai. Mas o Dr. Rodrigo estava preparado. Ele apresentou gravações que a Júlia tinha feito de mim no asilo, conversando normalmente, lúcido, orientado. Apresentou depoimentos de outros internos que confirmavam que eu nunca demonstrei sinais de confusão mental. E o mais importante, apresentou e-mails entre a Laura e os médicos que mostravam claramente que ela tinha pressionado eles a escreverem laudos falsos. Um dos médicos, um tal de Dr. Fernando, quebrou sob pressão durante o depoimento. Começou a chorar no tribunal e confessou tudo. Ela me ofereceu 50 mil reais para eu escrever aquele laudo. Eu precisava do dinheiro. Minha filha estava doente, precisava de cirurgia cara. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia que o Sr. Miguel estava perfeitamente são. Ela me convenceu de que era verdade, que o pai dela realmente estava perdendo a cabeça. Vi a Laura afundar na cadeira quando ouviu aquilo. Toda a sua defesa tinha desmoronado. Não tinha mais como negar. Não tinha mais como mentir. As evidências eram claras, concretas e irrefutáveis. Ela tinha comprado laudos médicos falsos para me declarar incapaz e roubar meus bens. O segundo argumento da defesa foi ainda mais patético. Tentaram alegar que, mesmo que os laudos fossem questionáveis, ela tinha agido pensando no melhor interesse do pai, que o asilo era um lugar adequado, que eu estava sendo bem cuidado, que ela pagava uma mensalidade cara para garantir meu conforto, que não havia intenção de me prejudicar. Mas aí o Dr. Rodrigo chamou a Júlia para depor. Ela contou tudo. Como o asilo era, na verdade, um lugar horrível. Como os funcionários maltratavam os idosos. Como a comida era intragável. Como os quartos eram imundos. Como eu vivia trancado, contra minha vontade. E apresentou fotos que ela tinha tirado secretamente do lugar. Fotos que mostravam a realidade daquele inferno. O juiz ficou visivelmente perturbado quando viu as fotos. Uma delas mostrava o quarto onde eu ficava. A cama suja, as paredes mofadas, o chão rachado. Outra mostrava a sala de estar onde os velhos ficavam largados em cadeiras de rodas, babando, sem ninguém cuidando deles. Era deprimente. Era desumano. E a Laura tinha me colocado ali deliberadamente. Durante o julgamento, tive que contar minha versão dos fatos. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Tive que sentar ali, na frente de todo mundo, e descrever cada humilhação que passei. Como fui tirado da minha casa à força. Como fui trancado naquele quarto horrível. Como fingi ser louco para poder planejar minha saída. Como a própria filha me tratava como um objeto descartável. Quando terminei meu depoimento, tinha lágrimas nos olhos. Não de fraqueza, mas de raiva. Raiva de ter sido traído pela minha própria filha. Raiva de ter vivido aquele pesadelo. Raiva de ter descoberto que o amor que eu sentia por ela não era recíproco. Nunca tinha sido.
O Rafael também depois. Contou como a Laura tinha bloqueado as tentativas dele de me visitar. Como ela mentia dizendo que eu estava muito doente, que visitas me deixavam agitado. Como ele tinha acreditado nela, confiado nela e só descobriu a verdade quando eu consegui entrar em contato com ele secretamente. Ele chorou durante todo o depoimento. Meu filho, aquele homem forte e trabalhador, quebrou, ao contar como tinha se sentido impotente. A Bruna também depois, e o dela foi ainda mais emocionante. Ela contou como a Laura sempre tinha sido diferente, sempre tinha desprezado a família, sempre tinha tido vergonha da origem pobre. Como ela, Bruna, tinha tentado manter o contato. Mas a Laura sempre encontrava desculpas para não aparecer nas festas de família. Como ficou claro, com o tempo, que a Laura só se importava com dinheiro e status. Minha irmã não tem coração, a Bruna disse, olhando diretamente para Laura. Ela matou nosso pai. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele viveu 6 meses, acreditando que tinha perdido tudo, que tinha sido abandonado, que era um peso, um fardo. Ela fez isso com ele, friamente, e agora tem coragem de sentar aí e fingir que foi um mal-entendido. Quando chegou a hora da Laura depor, foi patético. Ela tentou manter a compostura. No começo, falou com voz firme, alegou que tinha sido mal interpretada, que amava o pai, que só queria o melhor para ele. Mas quando o promotor começou a fazer perguntas diretas, ela começou a gaguejar, a se contradizer, a desmoronar. Senhora Laura, a senhora recebeu 50 milhões pela venda do terreno do seu pai. Onde esse dinheiro está agora? Ela hesitou. Eu coloquei numa conta para administrar os custos do asilo e outras despesas dele. O promotor sorriu. Interessante. Porque segundo os registros bancários, a senhora transferiu 40 milhões para uma conta no exterior e usou 5 milhões para comprar um apartamento de luxo em seu nome. Isso deixa 5 milhões. Onde estão? Silêncio. Ela não tinha resposta. Tinha sido pega na mentira. O promotor continuou. E sobre o asilo? A senhora disse que pagava uma mensalidade cara para garantir o conforto do seu pai. Segundo nossos registros, a mensalidade era de 3 mil reais. Um valor irrisório comparado aos 50 milhões que a senhora roubou dele. Mesmo assim, como as fotos mostram, o lugar era deplorável. A senhora se importava mesmo com o conforto dele. A Laura tentou argumentar, mas não tinha mais para onde fugir. As evidências eram esmagadoras. A intenção dela tinha sido clara desde o começo: se apropriar dos meus bens, me trancar num lugar barato onde eu ficaria esquecido e viver uma vida de luxo com o dinheiro que era meu. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia era uma nova revelação de como minha filha tinha planejado meticulosamente me destruir. Cada testemunha trazia uma nova peça do quebra-cabeça. E no final, o quadro completo era horrível. Uma filha gananciosa que tinha decidido que o pai era mais valioso morto do que vivo. Não literalmente morto, mas morto socialmente. Um zumbi trancado num asilo que ninguém ia visitar. Quando o juiz anunciou a sentença, a sala estava lotada. Tinha mídia, tinha curiosos. Tinha gente que tinha ouvido falar do caso e queria ver o desfecho. O juiz falou por quase meia hora sobre a gravidade dos crimes da Laura. Sobre como ela tinha violado a confiança familiar mais básica. Sobre como tinha transformado o pai em prisioneiro. Sobre como tinha roubado não só dinheiro, mas dignidade. A senhora, Laura, ele disse, olhando diretamente para ela, cometeu crimes que chocam a consciência de qualquer pessoa decente. Não há atenuantes. Não há desculpas. A senhora deliberadamente forjou documentos médicos, internou seu pai.
contra a vontade dele num estabelecimento inadequado e se apropriou dos bens dele para benefício próprio. Isso não é apenas crime, é crueldade pura. E então veio a sentença. 3 anos de prisão em regime fechado por apropriação indébita, 2 anos por falsidade ideológica, 1 ano por cárcere privado. Total, 6 anos. Tudo a ser cumprido integralmente. Além disso, ela foi obrigada a devolver todo o dinheiro, mais multa de 5 milhões por danos morais. E perdeu a licença de advogada permanentemente. Quando o juiz bateu o martelo, vi a Laura desabar completamente. Ela se jogou na mesa e começou a soluçar descontroladamente. Não era choro de arrependimento. Era choro de quem percebeu que tinha perdido tudo. A carreira que levou anos para construir. A vida de luxo que tanto valorizava. A liberdade. Tudo destruído pela própria ganância. O marido dela, o Marcelo, que estava sentado nas galerias, se levantou e saiu sem olhar para trás. Dias depois, ele entrou com pedido de divórcio. Não queria mais nada com ela. E nem posso culpá-lo. Ele tinha descoberto que a mulher com quem casou era capaz de fazer aquilo com o próprio pai. Quem garante que não faria com ele? Também, quando os guardas vieram levar a Laura, ela me olhou uma última vez. Não com ódio, como eu esperava, mas com algo pior, desespero total. Como se finalmente tivesse percebido a dimensão do que tinha feito. Como se finalmente tivesse entendido que tinha destruído não só minha vida, mas a dela também. Mas eu não senti pena. Não depois de tudo. Só acenei com a cabeça, num gesto de despedida final. E ela foi levada, algemada, cabisbaixa, destruída. E eu fiquei ali, de pé, sentindo que finalmente a justiça tinha sido feita. Nos meses seguintes, trabalhei na recuperação do dinheiro. O doutor Rodrigo foi incansável. Conseguiu rastrear as contas offshore, conseguiu bloquear as transferências, conseguiu reverter a compra do apartamento de luxo. Não foi rápido, não foi fácil, mas no final conseguimos recuperar 47 milhões dos 50. Os 3 milhões restantes tinham sido gastos em coisas que não dava mais para recuperar: viagens, roupas, jantares caros. Com o dinheiro de volta, a primeira coisa que fiz foi procurar a Júlia. Ela tinha sido fundamental para minha libertação. Sem ela, eu ainda estaria preso naquele asilo, fingindo ser louco, esperando uma oportunidade que talvez nunca viesse. Oferecia ela uma recompensa generosa, 500 mil reais. Ela recusou no começo, dizendo que tinha feito por ser o certo, não por dinheiro. Mas insisti. Júlia, você arriscou seu emprego, sua carreira, sua segurança para me ajudar. Não quero que aceite como pagamento. Quero que aceite como gratidão. Ela acabou aceitando, com lágrimas nos olhos. E com esse dinheiro, ela conseguiu abrir sua própria clínica de cuidados para idosos. Mas uma clínica de verdade, com dignidade, com respeito, com amor. Um lugar onde os velhos são tratados como seres humanos, não como objetos. E sempre que passo por lá para visitá-la, vejo idosos felizes, bem cuidados, vivendo seus últimos anos com dignidade. É o oposto completo daquele inferno onde eu tive que ficar. Também usei parte do dinheiro para ajudar o Rafael e a Bruna. Eles nunca pediram nada, nunca esperaram nada. Mas eram meus filhos verdadeiros, os que ficaram do meu lado, os que lutaram por mim. Dei para cada um deles 5 milhões. O Rafael usou para expandir a oficina dele. A Bruna usou para dar educação melhor para os filhos e comprar uma casa maior. E os dois usaram parte para criar um fundo que garante minha segurança financeira pro resto da vida. O resto do dinheiro eu investi de forma conservadora.
Não sou ganancioso. Não. Preciso de luxo. Só preciso de segurança. Saber que vou ter uma velhice digna, que não vou depender de ninguém, que não vou ser um fardo. E tenho isso agora. Tenho tranquilidade. Minha casa foi completamente reformada. O Rafael insistiu em fazer o trabalho. Pessoalmente. Trocou toda a parte elétrica, toda a hidráulica, pintou tudo, consertou. O telhado. Ficou linda. Mais bonita do que quando eu e a Mariana construímos. Toda vez que olho para as paredes novas, lembro que elas foram pintadas com amor. De verdade. Não com dinheiro roubado, mas com amor. A Bruna encheu a casa de vida. Trouxe os netos para me visitar toda semana. Ensinou eles a respeitarem o avô, a valorizarem a história da família, a entenderem que dinheiro não é tudo. Meus netos me amam de verdade. Não pelo dinheiro que eu tenho, mas pelo avô que eu sou. E isso não tem preço. Tem gente que me pergunta se eu perdoo a Laura. Se um dia vou visitá-la na prisão. E eu respondo com honestidade: não. Não perdoo. Ela não quis só o meu dinheiro. Ela quis minha dignidade. Quis me transformar num inválido mental, num fardo, num nada. E fez tudo isso friamente, calculadamente, sem nenhum remorso. Então não. Não vou visitá-la. Não vou perdoá-la. Para mim, a Laura que eu conheci, a menina que sentava no meu colo, morreu. O que sobrou é uma criminosa que tem o mesmo sangue que eu, mas não tem mais meu amor. Recebi uma carta dela há alguns meses. Ela escreveu da prisão. Era longa, cheia de pedidos de desculpas, dizendo que tinha tido tempo para pensar, que tinha percebido o erro que cometeu. Dizia que sentia muito, que gostaria de se reconciliar quando saísse da prisão, que entendia se eu não quisesse, mas que precisava tentar. Li a carta inteira, 2 vezes, e depois joguei fora. Não era arrependimento genuíno. Era medo do futuro. Medo do que ia acontecer quando ela saísse e descobrisse que não tinha mais nada. Nenhum dinheiro, nenhuma carreira, nenhum marido, nenhuma reputação. Ela não estava com remorso do que fez comigo. Tava com medo do que fez com ela mesma. E sabe de uma coisa? Eu não me sinto mal por isso. Não me sinto cruel ou rancoroso. Me sinto em paz. Porque sei que fiz o certo. Não tomei vingança irracional. Usei a lei. Usei a justiça. Provei cada acusação com evidências. E a sociedade julgou e condenou. Não fui eu que coloquei a Laura na prisão. Foi ela mesma, com suas escolhas, com sua ganância, com sua falta de caráter. Uma coisa interessante que aconteceu depois do julgamento foi que várias pessoas me procuraram. Idosos que estavam passando por situações parecidas. Filhos gananciosos tentando interná-los para pegar suas propriedades. Famílias tóxicas tentando declarar os velhos incapazes para controlar seus bens. E todos queriam saber como eu tinha conseguido me libertar. Decidi usar minha experiência para ajudar. Junto com o Dr. Rodrigo, criei uma fundação. Não é nada grandioso, não tenho pretensões de mudar o mundo. Mas é um lugar onde idosos vítimas de abuso familiar podem buscar ajuda. Oferecemos assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e até um abrigo temporário para quem precisa sair de situações de risco. Chamamos de Fundação Mariana, em homenagem à minha esposa. Ela sempre foi uma mulher forte, que não aceitava injustiça. Sei que ela estaria orgulhosa de ver que, até na morte, seu nome está sendo usado para ajudar pessoas. E toda vez que vejo um idoso conseguindo se libertar de uma família abusiva, sinto que a Mariana está ali, sorrindo, aprovando. O Dr. Rodrigo trabalha na Fundação meio período. Ele diz que é o trabalho mais gratificante que já fez na carreira dele.
Senhor Miguel, processar empresas por fraude paga bem, mas não aquece o coração. Ajudar um velhinho a recuperar sua dignidade. Isso sim tem valor. E ele tem razão. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Dignidade, respeito, justiça, essas coisas não têm preço. Nos últimos 2 anos, a Fundação já ajudou mais de 50 idosos. 50 pessoas que estavam sendo abusadas, roubadas, manipuladas. 50 histórias parecidas com a minha. E cada vitória é uma reafirmação de que fiz o certo ao lutar. Porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse aceitado meu destino naquele asilo, nenhuma dessas pessoas teria sido ajudada. Uma das histórias que mais me marcou foi a de um senhor chamado Júlio. Ele tinha 75 anos, era viúvo, tinha 2 filhos. Os filhos tinham convencido ele a assinar uma procuração para facilitar as coisas. E com essa procuração, tinham vendido a casa dele, pegado todo o dinheiro e colocado ele num asilo pior que o meu. O Júlio ficou lá por 3 anos antes de alguém denunciar. Quando a Fundação pegou o caso dele, o Júlio estava completamente destruído. Não acreditava mais em nada, não confiava em ninguém. Achava que ia morrer naquele lugar. Mas o Dr. Rodrigo conseguiu reverter tudo. Provou que a procuração tinha sido obtida mediante fraude. Recuperou parte do dinheiro. E hoje o Júlio vive num apartamento simples, mas digno, financiado pela Fundação até ele receber a indenização final dos filhos. O Júlio me visita toda semana. A gente toma café, conversa sobre a vida, sobre os filhos que traíram a gente, sobre como a sociedade descarta os velhos. E tem uma coisa que ele sempre diz: Miguel, você me deu esperança. Quando eu vi sua história nos jornais, quando vi que você tinha conseguido se libertar, pensei, se ele conseguiu, eu também consigo. E ele conseguiu. E isso me enche de orgulho. Tem dias que me pergunto como minha vida teria sido se a Laura nunca tivesse me traído. Se ela tivesse sido uma filha amorosa, honesta. Se a gente pudesse ter uma relação normal de pai e filha. E dói pensar nisso. Dói imaginar os almoços de domingo que a gente poderia ter tido. Os aniversários dos netos dela, que eu nem conheço. As conversas simples que pais e filhas deveriam ter. Mas então lembro de tudo que ela fez. E a dor vira raiva. Uma raiva fria, controlada, mas presente. Ela não só roubou meu dinheiro. Ela roubou 6 meses da minha vida. 6 meses que eu passei trancado naquele inferno, fingindo ser louco, planejando minha vingança. 6 meses que eu nunca vou recuperar. E por mais que a justiça tenha sido feita, esse tempo perdido nunca vai voltar. O Rafael me disse uma vez: pai, você precisa deixar a raiva ir embora. Ela tá te consumindo. Mas como eu deixo ir? Como eu perdoo alguém que deliberadamente tentou me destruir? Que me olhou nos olhos e mentiu? Que assinou papéis declarando que eu era incapaz sabendo que era mentira? Como? Talvez um dia eu consiga. Talvez quando eu tiver 80, 90 anos e tiver vivido tanto que a traição da Laura seja apenas uma memória distante. Mas hoje, aos 62, a ferida ainda tá fresca. E não vejo problema nisso. Não. Preciso perdoar para seguir em frente. Não preciso esquecer para ser feliz. Posso carregar essa raiva comigo, usar ela como combustível para fazer o bem e ainda assim viver uma vida plena. A Bruna entende isso melhor que o Rafael. Ela também sente raiva da Laura. Pai, o que ela fez não tem desculpa. E você não precisa perdoar. Perdão não é obrigatório, principalmente quando a pessoa não merece. E ela tem razão. Perdão genuíno tem que ser merecido. Não é algo que a gente dá porque a sociedade
Espera. É algo que a gente dá quando a outra pessoa realmente mudou, realmente se arrependeu, realmente merece uma segunda chance. A Laura não merece. E provavelmente nunca vai merecer. Porque gente como ela não muda de verdade. Ela só lamenta ter sido pega. Só lamenta as consequências. Mas não lamenta o ato em si. Se pudesse voltar no tempo, ela faria tudo de novo. Só tentaria ser mais cuidadosa para não ser descoberta. Hoje, aos meus 62 anos, fiz aniversário mês passado e foi uma festa linda que o Rafael e a Bruna organizaram. Vivo tranquilo na minha casa. A mesma casa que eu construí tijolo por tijolo. A mesma casa que a Laura tentou me tirar. A mesma casa que agora é minha fortaleza, meu refúgio, meu lar. O Rafael vem me ver toda semana, sem falta. Sempre traz alguma coisa, uma ferramenta que achou e achou que eu ia gostar, um livro sobre carros antigos, às vezes só um bolo que a esposa dele fez. E a gente senta no quintal, toma um café e conversa sobre tudo e sobre nada. Sobre trabalho, sobre família, sobre vida. São os melhores momentos da minha semana. A Bruna traz os netos para me visitar. Tenho 4 netos dela. O mais velho tem 12 anos, o mais novo tem 5. E eles me adoram. Me chamam de Vovô Mig. Ficam pedindo para eu contar histórias dos tempos antigos, de quando eu era mecânico, de quando eu construí a casa com as próprias mãos. E eu conto, com prazer, porque é importante que eles saibam de onde vieram. Que entendam que tudo que eles têm hoje foi conquistado com trabalho honesto, com suor, com sacrifício. Os netos da Laura eu não conheço. Nem sei se ela tem filhos. Perdi completamente o contato com aquele lado da família. E não sinto falta. Família não é sobre sangue. É sobre quem está presente. Quem te apoia. Quem te ama incondicionalmente. E os filhos da Laura, se existem, não fazem parte da minha família. São estranhos que, por acaso, compartilham meu DNA. Tenho uma rotina que eu mantenho religiosamente. Todo domingo de manhã, acordo cedo, faço um café reforçado e vou pro quintal. Sento na mesma cadeira que eu e a Mariana sentávamos juntos. E fico ali, olhando pro sol nascendo, tomando meu café, lembrando de tudo que já vivi. Os momentos bons, os momentos ruins, as vitórias, as derrotas. E nesse momento de reflexão silenciosa, sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por não ter desistido naquele asilo horrível, por ter tido forças para planejar, para fingir, para esperar o momento certo. Porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse aceitado meu destino, hoje eu estaria morto. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Seria um zumbi apodrecendo num asilo, esquecido pelo mundo. Mas eu não desisti. E hoje estou aqui, na minha casa, com minha dignidade intacta, com meus filhos verdadeiros ao meu lado, com meus netos me amando, com uma fundação ajudando outras pessoas. Hoje eu venci. E a Laura perdeu. Perdeu tudo. E foi ela mesma quem causou sua própria queda. A vida voltou a fazer sentido. Toda manhã acordo com propósito. Não é mais só sobreviver. É viver. É aproveitar cada dia como se fosse um presente, porque eu sei que podia ter acabado muito diferente. Podia ter morrido naquele asilo, sozinho, esquecido, acreditando que minha própria família tinha me abandonado. Mas não acabou assim. Acabou comigo vitorioso, com a verdade triunfando sobre a mentira, com a justiça prevalecendo sobre a injustiça. E isso, para mim, vale mais que todos os milhões do mundo. Porque dinheiro você pode recuperar. Mas dignidade uma vez perdida é difícil de recuperar. E eu recuperei a minha.
Com muito esforço, muito sofrimento, mas recuperei. Tenho uma foto na minha sala que olho todo dia. É da época que eu e a Mariana construímos a casa. A gente tá coberto de poeira, suados, cansados. Mas sorrindo. Sorrindo porque tínhamos feito algo com nossas próprias mãos. Algo que era nosso. E toda vez que olho para essa foto, lembro, eu construí essa casa uma vez. Quando a Laura tentou me tirar dela, eu construí minha vida de novo. Tijolo por tijolo. Dia por dia. E continuo de pé. As pessoas me perguntam qual foi o momento mais difícil de toda essa provação. Eu sempre respondo, não foi ser internado à força. Não foi viver naquele asilo. Horrível. Não foi fingir ser louco por 6 meses. O momento mais difícil foi perceber que minha própria filha, a menina que eu criei, era capaz de fazer aquilo comigo. Foi o momento que eu perdi a última esperança de que ela tinha um pingo de humanidade. Mas sabe o momento mais feliz? Não foi quando saí do asilo. Não foi quando ganhei o processo. Não foi quando recebi o dinheiro de volta. O momento mais feliz foi alguns meses depois de tudo acabar. Tava eu sentado no quintal, num fim de tarde, quando Rafael e a Bruna chegaram juntos, sem avisar, com todos os netos. Trouxeram churrasco, cerveja, refrigerante para as crianças. E a gente ficou ali, até tarde da noite, conversando, rindo, sendo família. E naquele momento percebi, eu tinha perdido uma filha, mas ainda tinha 2 filhos. Maravilhosos. Tinha perdido dinheiro, mas recuperei. Tinha perdido 6 meses da minha vida, mas tinha ganhado sabedoria, força, resiliência. E tinha provado pra mim mesmo que eu não era um velho fraco e inútil. Era um lutador, um sobrevivente, um vencedor. Porque no final das contas, essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre não aceitar ser descartado como lixo só porque você ficou velho. É sobre provar que idade não define capacidade mental, força de vontade, inteligência. É sobre mostrar que subestimar alguém pode ser o maior erro da sua vida. A Laura me subestimou. Achou que eu era só um velho simplório, fácil de manipular, fácil de controlar. Achou que podia fazer o que quisesse comigo e eu ia aceitar passivamente. Mas ela esqueceu de quem eu era. Esqueceu que eu passei a vida inteira resolvendo problemas mecânicos complexos, desmontando motores, encontrando soluções onde outros só viam dificuldades. E se eu conseguia consertar motores quebrados, se eu conseguia resolver problemas que pareciam impossíveis, porque eu não conseguiria resolver o problema da minha própria prisão, porque eu não conseguiria planejar minha libertação, porque eu não conseguiria me vingar de quem me fez mal. E consegui. Não com violência, não com irracionalidade, mas com inteligência, paciência e estratégia. Usei as mesmas habilidades que usei a vida inteira para consertar carros. Identifiquei o problema. Desmontei as peças. Entendi como funcionava. E montei uma solução. Uma solução perfeita, metódica, infalível. Então, quando alguém me pergunta sobre aqueles 6 meses no asilo, sobre a dor, sobre a humilhação, eu digo, sim, foi horrível. Foi a pior fase da minha vida. Mas também foi quando descobri quem realmente sou. Quando descobri do que sou capaz. Quando provei para mim mesmo que não importa o quão fundo você caia. Sempre é possível se levantar e lutar de volta. Porque no final das contas, essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre não aceitar ser descartado como lixo só porque você ficou velho. É sobre provar que idade não define capacidade mental. É sobre mostrar que subestimar alguém pode ser o maior erro da sua vida. Eles acharam que eu estava perdido. Acharam que eu tinha virado um velho senil que ia aceitar tudo calado.
Mas eu nunca estive perdido. Eu só estava esperando, observando, planejando. E quando chegou a hora de executar o plano, fui. Implacável. A lição que fica é simples: nunca subestime um velho. A gente pode ter cabelo branco, rugas, corpo mais fraco. Mas a gente tem algo que jovem não tem: experiência. A gente já viu muita coisa. Já passou por muita coisa. E quando a gente decide lutar, a gente luta com inteligência, com paciência, com estratégia. Então sim, minha família pensou que eu estava perdido. Mas, na verdade, eu tinha um plano. E quando executei esse plano, eles descobriram que quem estava perdido o tempo todo era eles. Perdidos na ganância, na ambição, na falta de caráter. E agora eu tô aqui, na minha casa, vivendo minha vida em paz. Enquanto minha filha tá numa cela de prisão, pensando em tudo que perdeu por ser gananciosa. Demais. Justiça foi feita. E eu posso dormir tranquilo toda noite sabendo disso.